Série Profecias Bíblicas. Assim, temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Estamos nós trazendo aqui mais um programa da série Profecias Bíblicas. Hoje estaremos trazendo o segundo tema: discernindo profetas e profecias. No programa passado, trouxemos o tema A importância do estudo das profecias. Neste programa, abordamos a importância de crer nos profetas de Deus. Mostramos que as palavras de Deus, ditas por seus profetas, é como uma luz na escuridão. Deixamos claro que Deus tem planejado um futuro eterno e tem comunicado fatos sobre o futuro da terra e do homem a seus servos por meio das profecias bíblicas. Mostramos que a profecia não é de particular interpretação. Por meio de vários textos, deixamos claro que para uma fé verdadeira é essencial conhecermos as profecias bíblicas. Esperamos que tenha ficado claro que a profecia não é apenas uma série de previsões independentes, distribuídas aleatoriamente por todas as Escrituras. Ela tem uma estrutura que é definida numa base sólida. Por tudo que apresentamos, ficou claro que a Igreja de Deus, de fato, está edificada no fundamento dos apóstolos e profetas. Se você não acompanhou a apresentação do programa passado, solicite o áudio, pois nós temos certeza que o seu entendimento será ampliado. O tema de hoje, discernindo profetas e profecias. Jeremias 23, versos 30 e 31. Portanto, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu próximo. Eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam de sua própria linguagem e dizem, ele disse. Ele disse, e Deus não disse nada. É isso que Deus está falando. Eles furtam a palavra de quem? De Deus. Do Senhor. Furtar é o quê? O que é furtar? Evitar, roubar, driblar, iludir, escapar. Então eles evitam as palavras do Senhor, não trazem as palavras do Senhor, eles escapam daquilo que é a vontade do Senhor nosso Deus. E o sinônimo da palavra furtar? Surrupiar, afanar, roubar, plagiar, copiar, imitar, fugir, desviar, extorquir, tirar. Tudo isso os profetas fazem com a palavra de quem? De Deus. Do Senhor. Eles furtam as minhas palavras. Para que a nossa compreensão aumente, vamos trazer o oposto de furtar. Abraçar, acatar, aceder, acolher, acreditar, aderir, admitir, adotar, anuir, aprovar, assentir, assumir, concordar, consentir, deferir, escolher, permitir, receber, reconhecer, seguir, tomar, topar. Os profetas modernos acatam as palavras do Senhor nosso Deus? Infelizmente não. Acolhem? Não. Acreditam? Admitem? Eles concordam? Aprovam? Não. Eles falam em nome do Senhor aquilo que o Senhor não disse para eles falar. Assim o profeta Jeremias, no capítulo 23, versos 21 e 22, Deus diz: não mandei esses profetas, contudo eles foram correndo. Não lhes falei, não falei nada, contudo eles profetizaram. Mas se tivesse estado no meu conselho, esses profetas tivessem estado no meu conselho, Deus diz, então teriam feito o meu povo ouvir as minhas palavras e o teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Quando o profeta fala a palavra de Deus, ele faz o povo obedecer às palavras de Deus. Agora, quando um profeta fala contra Deus, ele leva as pessoas a desobedecer a Deus. E é o que nós temos visto hoje. Tem muita gente que diz assim, essa profecia é verdadeira, aquela profecia é verdadeira. Se o profeta não é verdadeiro, como é que a profecia é verdadeira? Aí não pode. Por aí já dá para ver.
E buscando credibilidade, cooperador Giliardi, os profetas modernos se envolvem em previsões, em marcações de datas, e na maioria das vezes ocorre exatamente o contrário do que eles profetizam. Precisamos nós não apenas conferir se as palavras desses profetas se cumprem, mas verificarmos aonde nos querem levar tais profetas. Somos orientados pelas Escrituras, 1 João 4:1. Amados, não creiais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Então o texto que nós acabamos de ler nos ajuda a entender que o profeta de Deus fala por meio do Espírito de Deus. Sendo assim, as palavras da boca deste profeta têm que estar em harmonia com a vontade de Deus. Isso é essencial para que um profeta seja considerado como verdadeiro. O fato de uma ou outra profecia se cumprir, isso não é suficiente para que um profeta seja considerado como de Deus. Normalmente, os falsos profetas se aproveitam de uma ou de outra profecia bem-sucedida para, assim, adquirindo credibilidade, colocarem suas falsas doutrinas. A intenção do profeta falso é instituir doutrinas falsas. Para não cairmos no engano, somos orientados. Quando profeta sonhador de sonhos se levantar no meio de ti, e te deram um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que houver falado, dizendo, vamos após outros deuses, que não conheceste, e vamos-los. Não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus, com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Após o Senhor vosso Deus andareis, e a Ele temereis, e aos seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a Ele servireis, e a Ele vos achegareis. Deuteronômio capítulo 13, dos versos 1 ao 4. Mesmo que o que ele falou aconteça, mas ele contrariar a palavra do Senhor, chamar as pessoas para desobedecer a Deus, desobedecer os mandamentos de Deus, o texto deixa claro para nós que esse profeta é um profeta falso. Infelizmente, nós, seres humanos, sempre buscamos sinais da parte de Deus. E na maioria das vezes, a palavra de Deus parece não bastar para nós. Vamos trazer aqui exemplos a respeito do que nós estamos falando. Em Êxodo 4, versículo 1 ao 11, então respondeu Moisés e disse a Deus. Moisés estava ali no monte onde ele viu a sarça ardendo, né? Não me crerão quando Deus mandou Moisés ir ao Egito. Moisés diz, mas eles não me crerão, não vão acreditar em mim, nem ouvirão a minha voz, porque dirão, o Senhor não te apareceu. O Senhor disse a Moisés, que é isso na tua mão? E ele disse, é uma vara. E Deus disse para ele, lança na terra. E Moisés lançou a vara na terra, e a vara tornou em cobra. E Moisés fugiu dela, então disse o Senhor a Moisés, estende a tua mão e pega-lhe a cauda. Moisés estendeu a sua mão e pegou-lhe pela cauda e tornou-se em vara. Para que creiam que te apareceu o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Disse-lhe mais o Senhor, põe agora a tua mão no teu seio. E tirando-a, eis que a sua mão estava leprosa, branca como a neve. E disse novamente o Senhor, torna a pôr a tua mão no teu seio. E tornou a colocar a mão no seu seio. Depois tirou-a do seu seio, e eis que se tornara como a sua carne. Tornou normal. E Deus disse de novo a Moisés, se eles não te crerem nem ouvir a sua voz do primeiro sinal, crerão na voz do derradeiro sinal. E se acontecer que não creiam a esses dois sinais, nem ouvirem a tua voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca. E a água que tomarás do rio tornar-se-á em sangue sobre a terra seca. Então disse Moisés ao Senhor, meu Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de ontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque eu sou pesado de boca, pesado de língua. Moisés estava tentando fugir da missão e disse-lhe o Senhor, quem fez a boca do homem? Não sou eu, Senhor? E Deus disse para Moisés, vai pois agora e eu serei com a tua boca, e te ensinareis o que has de falar. Deus disse, eu serei com tua boca. O que Moisés disse? Meu Senhor, envia pela mão daquele a quem tu has de enviar. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés. O que Deus disse mais? Não é Arão, o levita, teu irmão?
Eu sei que ele falará muito bem, e eis que ele também sai ao teu encontro, e vendo-te, se alegrará em seu coração. E tu lhe falarás, e porás as palavras na sua boca, e eu serei com a tua boca, e com a dele, ensinando-vos o que haveis de fazer. E ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Êxodo 4, do 12 ao 16. Nós vemos aqui, cooperador Giliardi, quanto as pessoas dificultam a obra de Deus. Deus quer trabalhar, mas as pessoas sempre querem encontrar um empecilho. Não, eu não vou não, Moisés disse. Aí Deus disse assim, agora você vai fazer o seguinte, vai pôr as minhas palavras na boca de Arão e eu vou falar. Não era muito mais difícil? Ele falará por ti ao povo e acontecerá que ele te será por boca e tu lhe serás por Deus. Era uma dificuldade maior. Mas enfim, nós seres humanos sempre queremos deixar a palavra de Deus para nos apegar às coisas mais difíceis. E é uma intenção de Satanás que nós façamos isso, que criamos mais polêmicas ou mais dificuldade para que Deus fale conosco. Deus, ele quer usar cada um de nós. Parece que é da nossa natureza crer em Deus por meio de outros. Infelizmente, em Êxodo 4, verso 29 ao 31... Então foram Moisés e Arão, e ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel. E Arão falou todas as palavras que o Senhor falara a Moisés, e fez os sinais perante os olhos do povo, e o povo creu. E quando ouviram que o Senhor visitava aos filhos de Israel, e que via a sua aflição, inclinaram-se e adoraram. Infelizmente, nós vemos, por duvidar da palavra de Deus, as pessoas precisam de sinais. Foi isso que Moisés teve que fazer quando foi ali no Egito. Eles creram, inclinaram-se e adoraram. Por quê? Porque Deus visitou o seu povo. Deus visitou, Deus mostrou sinais, Deus fez isso, então Deus visitou, Eu já vi, o cooperador Giliardi, pessoas perguntar assim, como foi o culto lá, irmão? Irmão, foi uma benção, os demônios manifestou, foi uma beleza. Como a beleza os demônios manifestou? Eu acredito que deu para perceber que os sinais não seriam necessários caso o povo crescem na palavra de Deus e lembrassem da profecia dada a Abraão. Será que eles não conheciam, cooperador Giliardi, a profecia? Verdade, uma profecia aí de Abraão. Porque José conhecia, José falou, olha, o Senhor vai tirar vocês daqui com mão poderosa, vocês levam meus ossos embora daqui, tá? Mas quando o povo é incrédulo, o povo quer sinal, sinal, sinal. Por isso que Jesus disse que se achará fé na terra quando vier o Filho do Homem, vai achar fé? Não é fé isso que nós vemos hoje, as pessoas atrás de sinais. Em Êxodo 7, verso 10 e 11, então Moisés e Arão foram a Faraó e fizeram assim como o Senhor ordenara. E lançou Arão a sua vara diante de Faraó e diante dos seus servos, e tornou-se em serpente. Faraó chamou também os sábios e encantadores e os magos do Egito, fizeram também o mesmo com seus encantamentos. Percebeu que é mais seguro crer na palavra de Deus e não ficar atrás de sinais? Moisés e Arão faz outro sinal, Êxodo 7, verso 20 e 22. E Moisés e Arão fizeram assim como o Senhor tinha mandado. E Arão levantou a vara e feriu as águas que estavam no rio diante dos olhos de Faraó e diante dos olhos de seus servos. E todas as águas do rio se tornaram em sangue. Porém, os magos do Egito também fizeram o mesmo com seus encantamentos, de modo que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Moisés faz um sinal e Arão, o Faraó fica espantado. Aí o Faraó chama os seus encantadores e os magos, eles vêm e fazem do mesmo jeito. Aí o coração de Faraó faz o quê? Endurece. Eu não acredito que só foi o coração de Faraó que endureceu ali, não. Eu creio que o povo também ficou duvidoso. Porém, a ação dos magos não confundia e não tinha poder de confundir aqueles que acreditavam na palavra de Deus. Quando nós cremos na palavra de Deus, nada nos confunde. Êxodo 8, versos 6 e 7. E Arão estendeu a sua mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com seus encantamentos, e fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. Que luta! Aí hoje no nosso dia nós temos pessoas, mas eu vejo tal sinal, Aí você vendo sinais aí, ó. Dos magos.
Esses sinais são verdadeiros? Quem é o verdadeiro aqui, Moisés ou os magos? Quem está com as palavras verdadeiras aqui, cooperador Giliardi? É Moisés. Mas quem é que faz milagres também? Os dois. Por isso Jesus disse que muitos vão dizer, profetizamos em teu nome, fizemos isso, e Jesus vai dizer o que para eles? Nunca vos conheci. Pois é, se você quer ter uma crença em Deus, e não é por meio de conhecer a vontade de Deus, você pode ser enganado. Jesus disse, nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Jesus não diz aquele que opera sinais, aquele que acredita nos milagres, e não. Não estou dizendo aqui que não tem milagres. Tem milagres e eu posso contar diversos milagres e sinais que Deus operou em favor do seu povo. Eu posso contar. Êxodo 8, versos 17 e 18. E Arão estendeu a sua mão com a sua vara e feriu o pó da terra. E havia muitos piolhos nos homens, no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos, em toda a terra do Egito. E os magos fizeram também assim, com seus encantamentos, para produzir piolhos, mas não puderam. E havia piolhos nos homens e no gado. Então chega um momento que Deus não permite que os magos continuassem tentando confundir os israelitas. Deus não permitiu, aí Deus falou, chega. Aí daquele momento em diante os magos começam a reconhecer que ali está a mão de Deus e começam a aconselhar Faraó para tomar cuidado. Faraó, ele acreditava em Moisés. Quando a coisa estava ruim, ele chamava Moisés. Não era assim, cooperador Giliardi? Sim. Quando a coisa melhorava, o que ele falava? Vai que eu não vou soltar o povo, não. Mas quando arruinava, é um comportamento que existe no mundo hoje. Tem muita gente que não quer responsabilidade com a vontade de Deus, mas quer que seus problemas sejam resolvidos, quer que suas dificuldades sejam resolvidas, não é isso? E até pagam, né? Para que isso aconteça, né? Mas o compromisso com Deus, não tem. Não. Então aqueles que resistem à verdade são comparados pelo irmão Paulo com os magos que resistiram ao profeta Moisés. É como Janes e Jambres resistiram a Moisés. Assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Parece que a gente tem o nome dos homens aí, não tem? Tem. Os homens que foram contra quem? Resistiram a Moisés. 2 Timóteo 3 e 8, não é isso, cooperador Giliardi? Amém. Resistem à verdade. Olha, se você resiste à verdade, você vai cair na mão do falso profeta. Não tem jeito. Uma coisa que o profeta falso não faz é falar o quê? A verdade. Por quê? Porque ele não fala por Deus, porque o verdadeiro profeta fala a verdade porque fala da parte de Deus. Está escrito em João 8,44 que Satanás, o diabo, este anjo, virou um demônio porque não firmou no quê, cooperador Giliardi? Não se firmou na verdade desde o princípio. Então aqueles que não firmam na verdade também têm por pai, muitas vezes, aí vai acontecer isso mesmo, vai ter um inimigo. Jesus disse para os seus conterrâneos, vocês têm por pai é Satanás. É muito difícil. E diz que o diabo é homicida. Então nós vemos que a mentira tem poder de matar as pessoas. Esse Janes e Jambre resistiram a Moisés. Muita gente hoje resiste à verdade. Nós percebemos nesses textos a dificuldade que Moisés teve com o povo de Israel também, quando os magos imitavam sinais da parte de Deus. Deus disse ao profeta Moisés, eis que lhes suscitarei um profeta no meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca. Esse profeta lhes falarás tudo o que eu lhe ordenar. Um profeta verdadeiro fala tudo o que Deus ordena. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, ele vai falar em nome de Deus, eu requererei dele. Porém o profeta que tiver a presunção de falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe tenha mandado falar, ou que falar em nome de outro Deus, esse profeta morrerá. Deuteronômio 18, versículo 18 ao 20. Isso deixa claro para nós que a obra de libertação que está sendo realizada por Jesus hoje, por meio da sua igreja, será sempre atrapalhada, assim terá dificuldade por meio dos profetas e profecias falsas. Deus está falando aqui nessa profecia de Deuteronômio 18, falando de Jesus. E assim como Moisés, ele era uma figura de Cristo e fez aquele trabalho de libertação do povo tirando da mão de Faraó, nós temos um mundo hoje que simboliza o Egito também, as pessoas que estão encarceradas, escravizadas por Faraó, que é Satanás, mas nós temos os falsos profetas dizendo para o povo, não sai não. Esse Moisés aí que está falando para vocês essa mensagem que vai tirar vocês é mentiroso. Assim nós temos essa figuração hoje
Jesus disse, Mateus 24, 24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Esta profecia, cooperador Giliardi, se a gente analisar o contexto dela ali, está no contexto da destruição de Jerusalém. Então, na destruição de Jerusalém, eu creio aqui que parece que é isso que a profecia está querendo dizer, que havia profetas que, quando viu Jerusalém cercada, profetas falsos, eles pegaram as profecias de Zacarias, interpretaram conforme o seu querer e disseram, o Senhor está em tal lugar, o Senhor está em tal lugar, tipo, trazendo uma falsa segurança para o povo que estava ali cercado pelo exército ali. E muita gente acreditou e morreram. Morreu 1 milhão de pessoas naquela época. Leia o contexto lá, os nossos amados ouvintes, para perceber isso aqui que eu estou falando. Também em Deuteronômio 18, versos 21 e 22, nós temos um texto super interessante. E, se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Quando o profeta falar em nome do Senhor, e essa palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou aquele profeta, não tenhas temor dele. Então temos que prová-los pelos seus ensinos também, né? Isso. E basta uma predição falsa, para concluirmos que é falso. Deus não mente, nem se engana. Diz o texto em 1 Samuel 3, 19 ao 21, crescia Samuel e o Senhor era com ele. E nenhuma de todas as suas palavras deixou Deus cair em terra. Tudo que Samuel falou, Deus não deixou cair em terra. E todo Israel, desde Dan até Berseba, conhecia que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. Por quê? Porque as palavras de Samuel se cumpriam. E aí eles ficavam atentos. Samuel falou isso, aconteceu, falou aquilo, aconteceu, falou aquilo, aconteceu. Então, Samuel é um profeta do Senhor. Eles sabiam que Samuel estava confirmado como um profeta do Senhor. E continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor manifestava a Samuel em Siló pela palavra dele. Ele se manifestava a Samuel. Agora, os profetas de hoje não querem dar atenção à palavra do Senhor? Que é isso? Podemos citar falsos profetas buscando credibilidade e procurando se firmar como mensageiros de Deus, cooperador Giliardi. Podemos mostrar, vamos trazer aqui um texto. Em 1 Reis, o capítulo 22, dos versos 4 a 18, vai citar esse exemplo, citar falsos profetas buscando credibilidade. O rei Acabe perguntou a Josafá, irás tu comigo à peleja a Ramote de Gileade? E disse Jeosafá ao rei de Israel, serei como tu, e o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Disse mais Jeosafá ao rei de Israel, peço-te, consulta hoje a palavra do Senhor. Então o rei de Israel reuniu os profetas até quase 400 homens e disse-lhes, irei à peleja contra Ramote de Gileade, ou deixarei de ir? E eles disseram, sobe, porquanto o Senhor a entregará na mão do rei. Disse, porém, Jeosafá, não há aqui ainda algum profeta do Senhor, a qual possamos consultar? Então disse o rei de Israel a Jeosafá, ainda há um homem por quem podemos consultar o Senhor, porém eu o odeio, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas só o que é mal. Este é Micaías, filho de Imlá. E disse Jeosafá, não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse, traze-me depressa a Micaías, filho de Imlá. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados cada um no seu trono vestido de trajes reais na praça, à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam na sua presença. E Zedequias, filho de Kenaná, fez para si um chifre de ferro e disse, assim diz o Senhor, com este ferirás aos sírios, até de tudo os consumir. E todos os profetas profetizaram assim, dizendo, sobe a Ramote de Gileade e triunfarás, porque o Senhor a entregará na mão do rei. E o mensageiro que foi chamar Micaías falou-lhe dizendo, vês aqui que as palavras dos profetas, a uma voz, predizem coisas boas para o rei. Falando para Micaías, o mensageiro, seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala bem. Porém Micaías disse, vive o Senhor, que o Senhor me disser, isso falarei. E vindo ele ao rei, o rei lhe disse, Micaías,
Iremos a Ramote de Gileade à peleja, ou deixaremos de ir? E ele lhe disse: sobe, e serás bem-sucedido, porque o Senhor a entregará na mão do rei. E o rei lhe disse: até quantas vezes te conjurarei que não me fales senão a verdade em nome do Senhor? Então disse ele: vi a todo o Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm senhor, torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Jeosafá: não te disse eu que nunca profetizará de mim o que é bom, senão só o que é mal? As pessoas querem palavras boas, né? Nem que seja mentirosa, não é? Era isso que o rei queria. O Jeosafá era bastante prudente. Não tem aqui nenhum profeta do Senhor a quem possamos consultar. Há um homem que podemos consultar, mas ele só fala mal de mim. Ele não fala o bem. Olha, o bem que você quer é que você quer a sua vontade em oposição à de Deus. O Acabe estava ali quieto no lugar dele, foi caçar confusão com o povo lá de Ramote de Gileade. E chamou Jeosafá. Jeosafá quase morre nessa batalha, porque o rei Acabe, astuto, se disfarçou. Josafá foi com as roupas reais. Foi. Chegou lá, a ordem era que matasse só o rei, e Josafá não morreu porque Deus pôs a mão. E cumpriu a palavra. Só que o Acabe aqui falou: põe esse homem na cadeia, quando eu voltar da guerra, eu tirarei ele da cadeia. E o profeta disse: se tu voltares, a palavra que eu falei não é do Senhor. E ele não voltou mesmo, voltou morto. Se você, meu amigo, minha amiga que está nos ouvindo, é uma pessoa que gosta de ser adulado por mentiras, facilmente você cai nas mãos de Satanás. A palavra de Deus não basta a você. O que você dá crédito é aquilo que satisfaz você e o seu desejo. Jeremias 23, verso 16, 17 e 21. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvido às palavras dos profetas, que entre vós profetizam e fazem vós desvanecer. Falam da visão do seu coração e não da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam. Eles dizem às pessoas que estavam desprezando a Deus, como o Acabe, que desprezava a Deus e queria que a palavra de Deus fosse favorável a ele. Eles dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse, paz tereis. E a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, dizem: não virá mal sobre vós. Não mandei esses profetas, contudo eles foram correndo. Não lhe falei, contudo eles profetizaram. As pessoas estão contra a vontade de Deus e quer que Deus auxilie, quer que Deus ajude eles, quer que Deus dê vitória, quer que Deus conceda bênçãos e bênçãos. Está registrado no livro de Tessalonicenses que quando nós não damos crédito à verdade, o espírito do erro opera. Infelizmente isso aconteceu com Acabe e vai acontecer com muitos que não dão crédito à palavra de Deus. Jeremias 14, verso 1. A palavra do Senhor que veio a Jeremias a respeito da grande seca. Verso 14. E disse-me o Senhor: os profetas profetizam falsamente no meu nome. Nunca os enviei, nem lhe deis ordem, nem lhes falei. Visão falsa e adivinhação e vaidade, olha só, e vaidade. E o engano do seu coração é o que eles vos profetizam. Cuidado com a vaidade também, né? Jeremias 14, verso 15. Portanto, assim diz o Senhor, acerca dos profetas que profetizam no meu nome, sem que eu os tenha mandado, e que dizem: nem espada, nem fome haverá nesta terra. A espada e a fome serão consumidos esses profetas. Punição daqueles que falam o que Deus não mandou falar. E em Jeremias 25, 11 e 12 diz: e toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações servirão ao rei de Babilônia 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, visitarei o rei da Babilônia. E esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade, e da terra dos caldeus farei deles ruínas perpétuas. Então Jeremias anunciava a ruína de Judá por causa da desobediência do povo, não era isso? Isso, e os outros diziam Mas os profetas falsos diziam que ia ter paz. Jeremias 28, verso 11 ao 13, e falou Ananias, um falso profeta, na presença de todo o povo, dizendo: assim diz o Senhor. É assim que os falsos profetas falam. Diz o Senhor, é o Senhor que está falando: assim passado 2 anos completo, quebrarei o jugo de Nabucodonosor, de sobre o pescoço de todas as nações, que Nabucodonosor dominava não só Judá, mas todas as nações. E Jeremias, o profeta, seguiu o seu caminho.
O profeta de Deus ouviu ele profetizar mentira, mas foi embora. Aí veio a palavra do Senhor no verso 12 a Jeremias, depois que Ananias, o profeta, quebrou o jugo de sobre o pescoço de Jeremias. E que Jeremias entra com o jugo sobre o pescoço. Deus disse, vai, Jeremias, e fala a Ananias dizendo assim, assim diz o Senhor, jugo de madeira quebraste, em vez deles fará jugos de ferro. No capítulo 28, no verso 15 e 17, aconteceu o quê? E disse o profeta Jeremias ao profeta Ananias, ouve agora, Ananias, não te enviou o Senhor, mas tu fizeste que este povo confiasse em mentiras. Portanto, assim diz o Senhor, eis que te lançarei sobre a face da terra. Este ano morrerás, porque falaste em rebeldia contra o Senhor. E morreu Ananias, o profeta, no mesmo ano, no 7º mês. Acreditamos que temos aqui já como identificar um falso profeta e um profeta verdadeiro e uma profecia mentirosa. Mas ainda vamos continuar com alguns outros textos. Jeremias 37, verso 6. Então veio a Jeremias, o profeta, a palavra do Senhor, dizendo... Quando vem a palavra do Senhor, esse profeta, vem a palavra do Senhor, esse profeta fala aquilo que o Senhor falou, esse profeta é um profeta verdadeiro. Ezequiel 13, verso 1 ao 3, veio a mim a palavra do Senhor dizendo, olha, veio a palavra do Senhor, não é a minha. Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que profetizam e dizem o que só profetizam do seu coração. Eles falam as suas palavras em nome da autoridade de quem? De Deus. Ouve a palavra do Senhor. Era para dizer para os profetas, assim diz o Senhor Deus, ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito e que nada viram. Profeta Miqueias, capítulo 3 e 11. Os seus chefes dão as sentenças por suborno, e os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor dizendo, não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Parece que essas palavras são para os nossos dias. Sim. Pastores, sacerdotes ensinam por interesse. Profetizam por interesse, querem dinheiro, e o povo dá dinheiro, né? Dá dinheiro para eles. Dão sentença por suborno, os seus sacerdotes se ensinam por interesse, os seus profetas adivinham por dinheiro. E ainda diz, Deus está no meio de nós. Uma outra coisa que nos chama bastante atenção, esse espírito falso que existe, é a divisão religiosa. Esta divisão religiosa é uma prova da atuação do falso profeta. Não existem duas verdades, como também não existem dois caminhos que nos levam à salvação. Em todas as épocas, Deus sempre escolheu um único povo que o representasse. E hoje não é diferente. Acompanhando todo este engodo religioso, surgiram os que querem se passar por profetas e muitos são aqueles que defendem e os aceitam, não é isso? Infelizmente. Cremos fielmente no dom e no espírito de profecia, mas o que nós temos visto não corresponde à vontade de Deus. Romanos 16, versos do 17 ao 18. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes, desviai-vos deles, porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. Então nós vemos pessoas que promovem dissensões e não servem ao Senhor, mas ao seu próprio ventre. Ouça o que escreveu o irmão Paulo nesse sentido, Efésios 4, verso 1 ao 6. Nosso irmão Paulo diz, rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado, com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Existe, ele está dizendo, esse é o há de haver, há um só corpo e um só Espírito. Como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Neste momento, nós vamos fazer menção dos nomes, né, ministro Lucas, de profetas modernos e suas organizações, é muito necessário. E assim, ouvinte, pedimos desde já
aos crentes sinceros dessas organizações sua compreensão. É necessário fazermos isso. Entre os falsos profetas atuais, o que podemos dizer de William Branham? Nasceu nos Estados Unidos em 1909 e morreu em 1965. Fundou a organização religiosa Tabernáculo da Fé. William Branham se considerava como o profeta Elias, vindo a preparar a igreja para a volta de Jesus. Pregou que Caim era filho natural de Eva e a serpente, pois, no seu entender, o pecado de Eva foi ter relações com o diabo. Em seu livro, A Dispensação da Era de Laodiceia, páginas do 6 ao 9, afirma, a afirmação dele, que o milênio deveria começar em 1977. Sabemos que a expressão bíblica, filhos do diabo, se refere aos homens que por livre vontade estão no pecado. Jesus assim classificou alguns judeus que o queriam matar, não em função da genealogia deles, pois eram descendentes de Abraão, mas de suas atitudes homicidas. Ensinamento falso, né? Além de falso. Profetizar o milênio em 1977, e tem outras doutrinas que nós vamos trazer aqui. William Branham acreditava e ensinava que Jesus é o próprio Deus. No domingo à noite, William Branham disse: nesta manhã nós tomamos o assunto da revelação de Jesus Cristo, que Deus revelou para nós como uma suprema deidade. O grande eu sou sempre. Nós observamos isso no primeiro capítulo de Apocalipse. A revelação é de quem? De Jesus Cristo. Qual foi a primeira coisa que ele revelou sobre si mesmo? Ele revelou que ele é o Deus do céu. Não um Deus triuno, mas um Deus. Ele disse isto 4 vezes neste capítulo, para que não haja engano. A primeira coisa que você precisa saber é: Jesus não é apenas um profeta. Ele não é um Deus filho. Ele não é um Deus secundário. Ele é Deus. Isso está escrito A Vida de William Branham, livro 6, O Profeta e Sua Revelação, 1960 a 1965, por Owen Jorgens, página 31. A organização religiosa dele acredita que Jesus é Deus, eles são unicistas, né? Isso. Por falta de tempo, nós não vamos trazer aqui muitas outras profecias e doutrinas falsas que William Branham ensinava. Mas vamos falar de outro aqui, que foi fundador do mormonismo. Nós temos o Joseph Smith, né? De família metodista, nasceu em Sharon, Estados Unidos, em 1805 e foi linchado e assassinado em 1844 por uma multidão de Nauvoo, Illinois, que invadiu a prisão e o matou. A sua morte está relacionada à doutrina da poligamia, casamento de um homem com várias mulheres, doutrina mantida no mormonismo até 1889, abolida mediante lei do governo americano. Eles não ouviram a Bíblia, mas tiveram que tirar mediante a lei do governo. Joseph Smith fundou em 1830 a organização religiosa, afirmando ter recebido em placas de metal a mensagem a ser pregada. Disse que o sucessor de Smith, ou seja, o Brigham Young, ao morrer, deixou 17 viúvas e 56 filhos. Uma grande blasfêmia mormon. A frase, abre aspas, Jesus Cristo foi praticante da poligamia. Marta e Maria, irmãs de Lázaro, eram suas esposas pluralistas, e Maria Madalena era outra. Também a festa nupcial de Caná da Galileia, onde Jesus transformou a água em vinho, foi por ocasião de um de seus próprios casamentos, fecha aspas, Brigham Young and Wife, número 19, aí o capítulo é 35. Que blasfêmia, né? Dizer que Jesus foi praticante da poligamia, né? Ele ainda escreveu 3 volumes para acompanhar a Bíblia, lado a lado, colocaria o livro dele e a Bíblia junto. É o livro de Mormon, né? Traduzido das placas de ouro, segundo ele fala, né? Que foi dada pelo anjo Maroni, contendo um relato dos primeiros habitantes do continente americano. O segundo livro foi Doutrinas e Convênios, que contém as revelações do Senhor aos seus profetas, em conexão com a restauração do Evangelho, que ele acreditava que a organização dele restauraria o Evangelho, né? E a organização da igreja em sua plenitude, nessa dispensação da plenitude dos tempos. O terceiro livro, Pérola de Grande Valor, é o título, que contém os livros de Abraão e Moisés e a sua biografia, né? Profecias falsas que ele fez.
envolvimento da Inglaterra na Guerra Civil Norte-Americana, o que nunca se deu. Pois eis que os estados do Sul, né? Palavras dele, né? Isso. Se dividirão contra os estados do Norte, e aqueles pedirão auxílio às outras nações, mesmo a Grã-Bretanha, como é chamada, e pedirão auxílio de outras nações a fim de se defenderem contra outras nações. E então as guerras se esparramarão sobre todas as nações. Isso está escrito em Doutrinas e Convênios, seção 87.1 ao 3, né? Edição de 1950. Ele profetizou a data da volta de Jesus. O presidente Smith então afirmou: era a vontade de Deus que os que foram a Sião, resolvidos a dar suas vidas, se necessário, seriam ordenados ao ministério. Sairiam para podar a vinha, né? Pois a vinda do Senhor estava perto e o cenário seria desfeito em 56 anos. Ele estava dizendo que era o último trabalho que eles fariam, né? História da Igreja, volume 2, edição de 1978, página 192. Se nós somarmos 56 anos ao 1835, a data da profecia, chegaremos ao ano 1891, a data final para a vinda de Cristo, o que não aconteceu. Russell e sua organização religiosa. Que sérios enganos permeiam o movimento russelita? Charles Taze Russell fundou a organização religiosa, hoje conhecida como Testemunhas de Jeová. A princípio, não usavam este nome, mas eram conhecidos por Aurora Milenar, Auroristas Mileristas, Sociedade Planfetária, Atalaia de Sião, a Sociedade Bíblica e Planfetária Atalaia, Associação Púlpito do Povo e Associação Internacional dos Estudiosos da Bíblia. O fracasso de tudo, o que havia sido predito para 1914 e a morte de Russell em 31 de outubro de 1916, deixou seus seguidores desorientados. Nós sabemos que o nome Testemunha de Jeová só passou a ser usado a partir de 1931. Eles ensinavam que Jesus estava reinando desde 1914 e que o reino é na terra. Todavia, um grupo menor, eles acreditam, composto de 144 mil pessoas, começaram desde aquele tempo a subir ao céu, ressuscitados espiritualmente a partir de 1918. Os adeptos desta organização esperavam para 1975 o fim dos sistemas do mundo, com a guerra do Armagedon. Outro grave erro desta organização é negar a ressurreição de Cristo ao dizer que seu corpo terreno desapareceu da sepultura e que o corpo que ele se apresentou posteriormente era outro. A Bíblia diz que Jesus não corrompeu na sepultura, Atos 2, verso 27 ao 31. O corpo de Jesus foi transformado, como ocorrerá com os corpos dos salvos na sua vinda, conforme 1 Coríntios 15, verso 52 ao 54. Assim nós temos uma mentira, uma doutrina falsa. Qualquer um poderia pensar também que o ano de 1925 foi de pouquíssima importância na história dessa organização religiosa, mas esta foi a profecia que, a bem dizer, definiu a presidência de Rutherford, e o fracasso dela teve um impacto na doutrina da Torre de Vigia que perdura até os dias atuais. Uma interpretação errada que acontece até hoje. O livreto de 128 páginas, Milhões que Agora Vivem Jamais Morrerão, introduziu a previsão de que a ressurreição terrestre ocorreria em 1925, começando pelos homens fiéis da antiguidade, tais como Abraão, Isaac, Jacó. Dizia o livreto, milhões que agora vivem jamais morrerão, na página 110 e 111. As expectativas para 1925, que foram apresentadas no livreto, incluem o fim da cristandade, era a previsão profética, a transformação da terra num paraíso, a ressurreição dos mortos para viver na terra e o restabelecimento dos judeus na Palestina. Este era o ensinamento deles. Então, baseado nas promessas encontradas nas palavras divinas, palavras deles aqui, chegamos à positiva e indiscutível conclusão, palavras deles, de que milhões que agora vivem jamais morrerão. Folhetos, milhões de que agora vivem jamais morrerão. Profecias falsas. Também nós temos aqui a revista Torre de Vigia, de 15 de junho de 1922, na página 217 em inglês. O que diz? Esta cronologia não é de homem algum, mas de Deus. O acréscimo de mais provas a remove inteiramente do campo da possibilidade e coloca dentro da certeza comprovada. A cronologia da verdade atual não é de origem humana, dizem eles. É por isso que são falsos profetas, nós estamos falando, porque falam em nome de Deus.
O livro Caminho para o Paraíso, datado de 1925, na página 226. Sem dúvida, muitos meninos e meninas que leem este livro viverão para ver Abraão, Isaac, Jacó, José, Daniel e aqueles outros homens fiéis do passado surgirem na glória de sua melhor ressurreição, perfeitos na mente e no corpo. Não levará muito tempo para que Cristo os nomeie para seus postos de honra e autoridade como seus representantes terrestres. Isso é uma profecia para 1925, ministro? Profecia falsa, né? O pesquisador Joaquim de Andrade, ele escreveu: nesse século, a primeira organização religiosa a prever, ele fala seita que o fim do mundo foi as Testemunhas de Jeová, marcaram o ano do juízo final para 1914. Em seguida vieram novas previsões para os anos de 1915, 1918 e 1925. E os fiéis foram convidados a darem todos os seus bens para que deles pudessem viver na terra. Aos patriarcas que viriam direto do céu para San Diego, na Califórnia. Não era para Jerusalém não, era para San Diego, na Califórnia. Palavras minhas. Segundo o historiador, diz assim, eram eles os que viriam, Davi, Abraão, Isaac e Jacó. O historiador continua, para eles foi construída uma mansão e a cada um foi dado um Cadillac, um carro. Como não vieram, foram marcadas outras datas para suas voltas em 1939, 1945 e 1975. O pesquisador continua, agora dizem que os patriarcas voltarão na data que o historiador falou, em 94, o que não aconteceu também. Porque ele dizia que era o ano que a geração da primeira previsão fará 80 anos, diz o pesquisador Joaquim de Andrade. Que nós podemos, cooperador Giliardi, falar de Ellen G. White, podemos apresentar provas de que as suas visões e revelações não são verdadeiras? Ocorre que para escrever sobre ela, sempre temos à mão suas publicações através da Casa Publicadora Brasileira. Certo escritor adventista, assim se pronuncia sobre os escritos de Ellen G. White. Tudo quanto disse e escreve foi puro. Isso dizendo ele, elevado cientificamente, correto e profeticamente exato. A irmã White jamais escreveu uma inverdade nem fez predições que não se cumprissem. Isso está nas Subtilezas do Erro, página 35 e 49. Como dissemos, basta um erro para que o profeta seja falso. Agora vamos analisar algumas de suas visões, ministro Lucas. Em 1847, enquanto os irmãos estavam reunidos no sábado em Topshan, Maine, o Senhor deu-me a seguinte visão, isso dizendo ela. Sentíamos um incômodo espírito de oração, e ao orarmos, o Espírito Santo desceu sobre nós. Estávamos muito felizes. Logo perdi de vista as coisas terrestres e foi arrebatada a visão da glória de Deus. Vi um anjo que voava ligeiro para mim. Rápido levou da terra para a cidade santa. Na cidade santa vi um templo no qual entrei. Isso está em Ellen White, Primeiros Escritos, página 32, terceira edição. Compare o assunto com Apocalipse 21, 22. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. E agora, quem está certo? Apocalipse ou Ellen G. White? O profeta João ou o profeta Ellen G. White? Isso. Como essa profetisa viu um templo na Nova Jerusalém, hein, ministro Lucas? Também Ellen G. White profetizou que a Inglaterra declararia guerra contra os Estados Unidos. Olha o que ela disse no Testemunho para a Igreja, volume 1, na página 259. A sua profecia com relação à Inglaterra dizia respeito à guerra civil americana e não se cumpriu também. Ellen G. White predisse que Jerusalém jamais seria reconstruída. Vi também que a velha Jerusalém jamais seria reconstruída e que Satanás estava fazendo o máximo para levar a mente dos filhos do Senhor para essas coisas agora. No tempo de ajuntamento, impedindo-os de dedicar todo o seu interesse à presente obra do Senhor, levando-os assim a negligenciarem a necessária preparação para o dia do Senhor. Primeiros Escritos, página 75. A cidade de Jerusalém foi reconstruída e Israel voltou a existir como país. Então, mais uma profecia falsa. Ou vamos acreditar nos profetas da Bíblia, das Escrituras que falaram que Jerusalém seria reedificada, ou vamos acreditar na profeta Ellen G. White. Isso. Um dos dois grupos é mentiroso. Não é um ataque à religião de ninguém, mas é uma questão de verdade e mentira. Ellen G. White profetizou que alguns que estavam vivos em 1856 estariam vivos por ocasião do retorno de Cristo. Olha o que ela disse. Foi-me mostrado o grupo presente à assembleia. Disse o anjo, alguns pasto para os vermes, alguns sujeito às 7 últimas pragas, alguns estarão vivos e permanecerão na terra para serem transladados por ocasião da vinda de Jesus. Isto em 1856. Testemunho de Jesus, página 108, é o livro. Ellen G. White profetizou
Logo ouvimos a voz de Deus, semelhante a muitas águas, a qual nos anunciou o dia e a hora da vinda de Jesus. O dia e a hora da vinda de Jesus. Os santos vivos, em número de 144.000, reconhecerão, entenderam a voz, ao passo que os ímpios julgaram fosse um trovão ou terremoto. Ao declarar Deus a hora, verteu sobre nós o Espírito Santo e nosso rosto brilhou com o resplendor da glória de Deus, como aconteceu com Moisés na descida do Monte Sinai. Primeiros Escritos, página 15. Na realidade, não é prudente ter filhos, ela diz agora. O tempo é curto, os perigos dos últimos dias estão sobre nós. E as criancinhas, ela disse, em grande parte serão levadas. Antes disso, carta número 48 de 1876, Eventos Finais, página 36. Ela não aconselhava ter filhos. Ellen G. White afirmou que Cristo retornaria em poucos meses. Primeiros Escritos, páginas 58, 64 e 67. Ellen G. White profetizou que Cristo voltaria antes da escravidão ser abolida. Primeiro Escrito, página 35. Que os senhores dos escravos dos seus dias experimentariam as 7 últimas pragas descritas no livro de Apocalipse. Primeiros Escritos, páginas 276. Todos os senhores dos escravos de seu tempo já estão mortos. Ainda a Revista Adventista de fevereiro de 1984, na página 37, diz: negamos que a qualidade ou grau de inspiração dos escritos de Ellen White sejam diferentes dos encontrados nas Escrituras Sagradas. Eles estão afirmando aqui o seguinte, que os escritos de Ellen G. White têm o mesmo valor das Escrituras Sagradas. Nosso irmão Pedro, 2 Pedro 2, verso 1 ao 3, ele diz assim: também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição. E negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Esses profetas, falsos e falsos mestres, fariam o caminho da verdade ser blasfemado. Por avareza farão de vós negócio, fazer de vós negócio com palavras fingidas, sobre as quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Nós achamos aqui importante trazer estes profetas, pois além de profetizar, eles são defensores de heresias. Segundo Timóteo 4, verso 2 ao 4. Que pregues a palavra intes, a tempo e a fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. Fábulas, é isso aí, historinha inventada e as pessoas acreditam, né? É igual o profeta falso lá falou com Acabe: com esse chifre vai vencer, com esse chifre, imagina. Infelizmente tem muita gente acreditando em falsos profetas. Nós não vamos falar aqui da igreja romana hoje, porque temos um estudo que vai falar especialmente do surgimento desse poder religioso, e você vai entender muito bem pelas escrituras, pelos profetas de Deus, de quem se trata e qual a influência desse poder religioso romano. Foi um poder político e religioso que manifesta hoje a sua influência em todas as religiões hoje e organizações dos homens, infelizmente. Nosso próximo estudo: existem profetas, líderes em nossos dias? É um tema bastante importante, convidando você a estar conosco. E assim nós então estaremos orando, agradecendo ao nosso Deus por tudo que o Senhor tem feito por nós. Eterno e soberano Deus, agradecemos ao Senhor pela confiança que o Senhor tem depositado em nossos corações e em Tua Palavra. Nós, ó Deus eterno, somos chamados a crer no Senhor, a crer naquilo que o Senhor falou por boca dos seus santos profetas, a crer nas orientações por meio da Tua Palavra. Muitas vezes nós somos interrogados pelas pessoas quando dizem para nós se nós acreditamos em profecias, se acreditamos na tradição, e nós respondemos constantemente que sim, e é claro que cremos, a Tua Palavra faz previsão nesse sentido. Mas nós não podemos acreditar em profetas que contradizem os profetas que falaram em nome do Senhor. Também não podemos acreditar na tradição, que é uma contradição com Tua Palavra. E assim nós procuramos, de acordo com Tua vontade, com o Teu querer, nos orientar por meio da Tua Palavra e tão somente por ela.
Por isso fazemos questão de ficarmos e evitarmos o máximo ficar falando de nós mesmos. Nós fazemos questão de citarmos sempre os textos bíblicos para que a verdade e a autoridade da tua palavra seja, Deus querido, sobre a vida de cada pessoa. E assim a palavra do Senhor possa ser exaltada e não a nossa. Assim como João, o Batista, disse que ele, Jesus, cresça e que ele diminua, nós também dizemos que a palavra do Senhor cresça e que nós nos diminuímos a cada dia diante do Senhor. E que o Senhor possa ser glorificado, ó Deus eterno, por meio da pregação da tua palavra. E que o querer e a vontade do Senhor possa ser revelada a cada coração por meio da autoridade da tua palavra. Ensina-nos, ó Deus eterno, a enxergarmos as coisas do Senhor conforme o Senhor deseja. Ensina-nos, ó Deus eterno, a estarmos apercebidos para o cumprimento das profecias. Ensina-nos a termos, ó Deus eterno, tão somente para o querer do Senhor. Oramos por cada ouvinte, oramos por cada coração. Toque o coração de cada um, Senhor, para que o discernimento da tua palavra possa ser sobre a vida de cada um. Toque a vida de cada um, Senhor Deus eterno, para que a verdade possa os libertar. Assim nós agradecemos, assim nós te louvamos por mais um programa, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo. Te damos graças por tudo e oramos nesse momento que todo espírito de incredulidade, que todo poder da dúvida possa ser repreendido em nome de Jesus e que a palavra do Senhor possa estar, ó Deus, no coração de cada um de nós, em nome de Jesus, no coração de cada um dos ouvintes. Oramos também que todo espírito de enfermidade possa ser repreendido pelo poder do nome do nosso Senhor Jesus o Cristo. Assim nós agradecemos por tudo no nome poderoso de Jesus o Cristo. Amém. Amém.